Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai entrar agora aqui no nosso curso no que é a nossa última bateria de conteúdos, já encaminhando para o encerramento do curso. E eu queria muito que a gente conversasse de uma forma mais fluida e até observando algumas ferramentas de forma bastante flexível, de forma bastante experimental, a gente pudesse mesmo que olhar o que é que a gente está chamando desse exercício da docência online à luz de algo muito importante, né? Que são os dispositivos, as interfaces, as dinâmicas para fazer essa docência online trabalhar, como compreendê-las dentro de uma totalidade, que é muito importante, e nessa compreensão da totalidade, a gente pensar justamente como a gente pode fazer com que elas operem em favor de uma boa experiência. Claro que muito do que eu estou falando aqui com vocês tem um caráter absolutamente sugestivo, né? Não sendo uma forma normativa, imposta de trabalho. Não existe isso e não deve existir no exercício da docência. No entanto, alguns aspectos gerais que eu acho que podem ser observados, devem ser observados para a gente trabalhar esse assunto. Vamos olhar isso em perspectiva? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta que, por sinal, eu acho que já merece um pouco da nossa atenção, que é essa aqui, olha. Vou compartilhar ela com vocês de uma forma bastante, primeiro aberta e depois operacional. Tudo bem? Existe uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar como uma espécie de quadro, de lousa, né? Digital de colaboração, que ela se chama Miro. Tudo bem? Ela é uma plataforma colaborativa, inclusive, eu vou traduzir aqui para o português. Vou pedir para o Google me ajudar, porque essa ferramenta é uma ferramenta super interessante. Eu uso ela como uma plataforma de trabalho para basicamente entender fluxos, desenhá-la. Acho super interessante, né? A lógica do Miro que eles explicam tem a ver com a iconoclastia e a abstração do Juan Miró. Então é Miro porque é inglês, mas poderia se chamar Miró, tranquilamente. Além de tudo, é um artista muito bom, muito legal. E essa ferramenta, ela tem uma série de potencialidades super interessantes, né? Eu vou mostrar na prática, mas a gente também tem aqui um vídeo que explica um pouquinho melhor algumas coisas. Olha só que bacana. Isso aqui é um uso experimental da plataforma, né? Em que você realmente vai fazendo uma colaboração bastante fluida, síncrona ou assíncrona, tá? É gratuita a ferramenta, é claro. Todas as ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui são ferramentas gratuitas, tá? Nesse caso aqui, olha, eu uso o Miro para vários projetos, olha. Eu tenho um quadrão aqui, olha, você pode... É tudo muito tátil, né? Entre aspas. Você pode arrastar o conteúdo de uma forma tranquila, olha, sem grandes problemas, tá? E te permite uma infinidade, ó. Você pode afastar essa lousa praticamente o quanto você puder e aproximar também, olha, de uma forma impressionante. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu desenhei. E, na verdade, isso é uma forma até de organizar um mapa mental, um fluxo do que é a experiência da construção, né? Então, vejam só, tudo que a gente está chamando aqui de docência online, ela trabalha com uma experiência que eu entendo que tem um grau de hibridismo muito, muito robusto. Quer dizer, o que a gente está chamando aqui de trabalhar à distância é algo que tem a ver com uma experiência para o usuário final, o aluno, obviamente, que é muito importante, e que é híbrido, não só híbrido na medida em que trabalha com sincronicidade e assincronicidade. A gente até poderia trabalhar com isso, olha.
Olha como o Mairo ele é interessante, inclusive. Vou mostrar para vocês a edição disso ao vivo. A sincronicidade, o conceito que a gente já explorou aqui, né? E o conceito de sincronicidade. São dois conceitos que dialogam, inclusive, e tem uma relação muito direta. Então, o hibridismo está tanto na relação de sincronicidade e assincronicidade, quanto na ideia de que, e a gente falou muito disso no design do AVA, lembram? O espaço virtual de aprendizagem, a ambiência virtual de aprendizagem, é tanto uma questão de contato social quanto uma questão de conteúdo. Eu acho muito importante ressaltar isso, porque isso diz muito respeito a alguns aspectos determinantes da nossa relação. E aí, no nosso caso aqui na universidade, eu vou trabalhar muito com o que a gente tem feito. No mundo real, vamos chamar assim, as pessoas utilizam muito as redes sociais para fazer esse contato social, certo? E no caso do conteúdo, a gente, sem dúvida alguma, vai trabalhar com, dado o fato que a gente tem, apesar de ser bastante flexível, a gente tem no nosso ambiente de trabalho, que é o ambiente da Universidade Federal do Amapá, apesar da gente ter uma relativa flexibilidade, o espaço institucional do AVA, a gente compreende que é o SIGA, né, gente? Então, vamos dizer assim, que se todas essas várias estruturas que eu vou assinalar aqui ao longo do nosso diálogo, tá bom? Se todas essas estruturas fossem estruturas que trabalhassem uma perspectiva parecida com uma rede, olha como o Mairo vai permitindo várias coisas legais, tá? Se todas essas coisas fossem uma espécie de rede de interações, em que nós estamos pensando a comunicação, tá legal? Nós estamos pensando como essas coisas dialogam entre si e como elas fazem parte de um complexo de informações. Eu diria que a gente tem, na verdade, e a gente já até vem falando disso, né? Muito rotineiramente aqui nas nossas sessões, a gente tem uma série de dispositivos que são importantíssimos para a gente pensar a nossa relação com o trabalho da gente junto com as turmas, o trabalho da gente na docência online. Então, isso aqui é uma manifestação dessa ideia do que a gente está chamando de uma diversidade de disposições, de instrumentalidades, que são softwares, por um lado, que, por outro, são justamente esses mecanismos, essas aplicações, tudo bem? Mas é desejável, dentro dessa prática do que é a construção de um ambiente virtual de aprendizagem, no nosso caso, no caso unifapiano, vamos chamar assim, eu entendo que é recomendável que a gente tenha, por razões funcionais, que são importantes, não funcionais da docência, tá, gente? Mas funcionais do que é o nosso trabalho, do que a gente está fazendo. Eu entendo que é razoavelmente importante que a gente atribua ao SIGA essa centricidade. Que tudo isso que a gente está utilizando, e eu vou mostrar para vocês aqui, seja algo que gire em torno do SIGA. Seja, e aí a gente vai ter uma divergência muito grande de interpretações. Se o SIGA deve ser o espaço matriz, ou se todos esses instrumentos são a matriz que converge para o SIGA. Discussão importante para alguns, para mim nem tanto. Para mim o que importa é decididamente atribuir ao nosso ambiente virtual de aprendizagem esse grau de centralidade. Por quê? Porque se a gente está falando aqui nessa sessão, e a ideia é justamente essa, né?
de dispositivos, de diversos instrumentos, a gente tem que ter um cuidado e uma sensibilidade muito nítidas com relação a uma coisa. O AVA, e eu não sei se vocês repararam isso ou intuíram isso, a partir dos vários conteúdos que a gente assistiu. Olha como o Mayra é legal, viu? Ele me possibilitou ir construindo o quadro branco, esse whiteboard aqui, com vocês praticamente ao vivo, né? Legal, eu gosto muito. Organiza muito a minha cabeça. Tudo isso que a gente está falando aqui vai culminar, pessoal, para o SIGA-A. Porque o SIGA-A, todo ambiente, eu não sei se vocês repararam isso, todo ambiente virtual de aprendizagem, ele carece de ser tratado como, para que ele seja validado, para que ele seja realmente um hub de informação, ele precisa ser esse espaço central e ele precisa ser alimentado. O risco que a gente tem ao pulverizar muito a informação, sem colocar ela toda amarrada em torno de uma estrutura que seja capaz de ancorar a informação de forma unificada, é que a gente tem uma pulverização da informação que faça o aluno e até mesmo a gente ficar meio perdidão, que é muito perigoso. É muito perigoso porque a gente está lidando com um ambiente que é auditável, isso não pode ser ignorado. A gente está lidando com um ambiente que é naturalmente um ambiente de trabalho profissional, em que a gente tem que ter um certo grau de organização. Então, eu sempre recomendo, e é mais ou menos isso que eu queria meio que deixar encaminhado aqui em guisa de objeção, de contribuição para vocês, é que deem alguma centralidade possível ao cigarro. Isso é importante. Isso é verdadeiramente importante. Então, tudo isso que eu estou tratando, vamos dizer, até aqui, vou até recuar um pouquinho, e vou colocar um tracinho aqui, para a gente meio que ter uma linha divisória. Pá, legal. Olha, ele customiza a linha, é muito legal. Muito legal. Então, aqui são, e eu estou mostrando para vocês, alguns desses instrumentos que acabaram sendo manifestos aqui. Como eu destacaria esses instrumentos? Eu diria que são 5 etapas do processo de produção. Aqui, tá, gente? 5 etapas. A primeira dessas etapas é a etapa onde a gente concebe o que a gente está chamando de aula digital e remota. Isso é um exercício mais ou menos tradicional. Isso é algo que a gente já faz, que é o core, é o espírito da licenciatura, é o espírito da experiência da docência. É você parar e pensar, o que eu vou explicar? Com que método? Sobre tais conceitos? Com qual rotina? Qual é o material didático? Então, eu diria que isso aqui é algo que a gente já trabalha há muito tempo. Que a gente já tem até um traquejo que eu acho que não há grandes problemas para a gente utilizar. Nesse sentido, um instrumento extremamente importante, na minha opinião, para assessorar aqui, eu vou até citá-los aqui, de forma bem objetiva, são editores de texto. A gente precisa ter editores de texto. O Microsoft Word é um editor de texto, mas o LibreOffice também poderia ser. Você pode usar o Google Docs, que a universidade fornece dentro da conta da universidade de forma livre, que é bem útil. E aqui você precisa de armazenamento em nuvem. Tá legal? Isso aqui tem uma relação direta com aquilo lá. Direto. Você precisa, para trabalhar no ensino à distância, o seu plano de aula, você vai precisar de um editor de texto. Tá? E para você poder dispor o material didático, se você for utilizar meios digitais, você vai usar armazenamento em nuvem. Mas há métodos que são, digamos assim, menos baseados nessa dinâmica, que até independem. Um exemplo de independência nesse sentido, pessoal, nós poderíamos perfeitamente utilizar, não é nada absurdo em se pensar, especialmente se a gente estiver lidando com alunos que têm baixa conectividade em função de circunstâncias mais diversas,
nós poderíamos trabalhar, por exemplo, com a disponibilização, vamos supor assim, de um pendrive num ambiente. A gente deixaria um pendrive com os textos na coordenação e os alunos podem se dirigir à coordenação para buscar esse pendrive e baixar esse conteúdo. Agora, o mais usual é o armazenamento em nuvem. Ou você coloca isso num... Como é que a gente trabalha armazenamento em nuvem? Ora, a gente trabalha armazenamento em nuvem exatamente como a gente trabalhou aqui na disciplina. Eu vou mostrar para vocês. Eu criei uma pasta numa central de arquivamento de informação, que é o Google Drive. Nesse Google Drive, eu vou ampliar aqui para ficar bem legível, eu tenho uma pasta, e nessa pasta eu coloco os arquivos. Vejam só, todos os arquivos. Muitas vezes funciona só, você vai no seu desktop, pega o arquivo e arrasta para cá. E ele já faz o upload se você estiver conectado à internet. Ele já sobe essa informação para a tela. Então não é nada complicado. Eu acho que a gente tem uma coisa virtuosa a dizer, que são esses dispositivos que o Google oferece associados às contas da Unifap. Toda conta da Unifap ela é ligada a um conjunto de dispositivos que tem a mesma interface, tem a mesma lógica das ferramentas do Google. O e-mail da Unifap é como o Gmail, o nosso editor de texto é como o Google Docs, o nosso editor de apresentações é como o Google Apresentações. O que eu estou usando agora aqui é o Meet na versão da Unifap, que me permite gravar, e isso é bem importante, porque depois ele grava e automaticamente ele já coloca essa gravação no meu Google Drive. Depois, bastando eu baixar essa apresentação e colocar num link, eu posso até, vou mostrar para vocês como é que seria isso, eu posso até fazer a gravação sozinho aqui no Meet de uma aula, tá legal? E eu, depois de fazer essa gravação, eu pura e simplesmente coloco disponível essa gravação para as pessoas acessarem dentro da pasta. Olha, vou mostrar para vocês a minha pasta do Drive da Unifap. Quando eu faço uma gravação, ela vem direto para cá. E aí eu posso simplesmente clicar com o botão direito, não sei se vocês estão vendo isso, acho que estão, clicar com o botão direito e gerar um link. Ao gerar esse link, e eu permitir aqui eu customizar, dizendo que qualquer pessoa com o link pode assistir, na medida em que eu copiei o link, olha, aqui tem o copiar link, eu posso colocar isso em qualquer lugar, esse link copiado, até mandar por e-mail, e as pessoas pura e simplesmente podem assistir de forma absolutamente livre, como se fosse exatamente o YouTube. Eu gosto de usar o YouTube porque tem todo, eu vou falar sobre isso, tem toda uma dinâmica de imersividade que me parece importante. Tá? Mas essas são formas absolutamente possíveis de se trabalhar. E eu diria que essa concepção é muito importante. É importante a gente utilizar um bom planejamento, editar bem, colocar isso bem diagramado no texto e colocar esse material didático disponível utilizando esses armazenamentos virtuais, esses HDs virtuais. Ok, se a concepção é uma parte, logo em seguida vem a gravação. Síncrona ou assíncrona. O que a Unifap disponibiliza para a gente? Ela disponibiliza o Google Meet. Aí você vai dizer assim, tudo bem, mas eu não gosto do Google Meet, eu quero usar outro. Perfeitamente, você pode usar o Zoom. Não sei se vocês conhecem o Zoom. Vou mostrar para vocês. O Zoom, que é uma outra ferramenta de videoconferência. Pode usar Skype. Pode usar RNP, que eu já mostrei aqui, que é bem legal. Tá? Não há uma obrigatoriedade de uso. Nós temos uma dinâmica no ambiente acadêmico que hoje no Brasil é bastante flexível, mesmo nas instituições públicas, com relação a qual instrumento você vai utilizar. Ache o seu, procure, se intere. Se você jogar simplesmente no Google melhores videoconferências, vai aparecer uma lista grande. Não tenha medo, não se acanhe, conheça, teste uma, errou, não funciona, testa outra. Tudo isso é importante. Eu, Daniel, gosto muito de utilizar algo parecido, você já deve ter reparado aqui pelo curso, né? Gosto muito de utilizar algo parecido com um quadro. Então, para utilizar o quadro, eu tenho dois dispositivos. Eu tenho esse aqui, que é o Google Apresentações, que é uma cópia do Google para o Microsoft PowerPoint, que é como eu venho apresentando as últimas sessões para vocês, agora que eu pulei um pouquinho para o quadro. E eu uso o Miro como um quadro branco, mas eu poderia usar outro. Tá? Toda tecnologia, hoje, salvo casos muito específicos, tem algo muito parecido no mercado. Então,
eu entendo que em seguida a concepção, gravação é uma etapa importante. A consolidação da aula, da experiência mesmo. Síncrona ou assíncrona, não importa. Agora, aqui começa um detalhe que eu acho que é super importante, tá? Que é o da customização. Eu, Daniel, entendo que customizar é algo importante. Porque muitas vezes na aula, por que utilizar, por exemplo, editores de vídeo? Porque muitas vezes na aula, a gente vai usar de debates, de opiniões, pode acontecer uma situação desagradável. Eu já tive numa aula uma briga na casa do aluno. Você vai lá e depois você pode editar o vídeo. Eu recomendo, editores de vídeo já são um pouco menos gratuitos, tá? Já é algo que ainda não avança muito na direção de tecnologias que sejam baseadas em gratuidade. Eu utilizo muito o Videopad, mas eu tomei a decisão, por minha conta, de investir nisso. Seria perfeitamente possível, a título de recomendação, que vocês utilizassem o Lightworks. Tá? O Lightworks é um dispositivo gratuito que funciona legal. Eu não gosto muito, não é muito o meu estilo de interface. Minha intuição não funciona bem nele, mas é uma coisa legal. E uma outra ferramenta que pode ser bem interessante aqui é a ferramenta do editor de imagens. Por que o editor de imagens é importante, Daniel? Por que eu não posso pura e simplesmente pegar o vídeo e lançar? Olha, eu entendo que tem um aspecto super importante aqui, que é o aspecto de poder acessar um conteúdo bonito, um conteúdo com uma cara legal. Eu procuro, vou mostrar para vocês o meu canal do YouTube, que é um canal que eu criei para disponibilizar os vídeos, e a próxima coisa que eu vou falar de disponibilização, nesse canal que eu criei para a gente trabalhar, eu gostei muito da ideia de deixar uma capinha legal no vídeo, sabe? Uma ferramenta bacana, bonita, olha. Eu edito, coloco aqui a capa, customizo tudo. Olá, pessoal, tudo bem? Até a falar aqui no vídeo. Então eu personalizo o canal, faço... Os vídeos têm todos uma espécie de capinha comum, com uma forma de estruturar o texto do que é a descrição do vídeo comum. Tá? Tudo mais ou menos seguindo uma lógica. Organizo tudo em playlists, olha, para as pessoas já poderem acessar. Então, o aluno da disciplina de docência online, vamos chamar de disciplina, isso aqui é um curso, olha, ele já vem aqui, acessa uma playlist toda organizadinha. Eu acho isso uma coisa bem legal, tá? Porque cria uma cara apresentável para o conteúdo. Eu deixo aqui o sobre, olha, descrevendo, deixando o meu contato por e-mail, meu site pessoal, explicando o que é o canal. É um tipo de coisa que eu acho que é importante ser feito, gente. Eu acho que é o tipo de coisa importante de ser feito, a gente trabalhar com uma dinâmica de boa apresentação, seja de imagem ou seja do vídeo. É legal você ter uma capa bacana, quem vai fazer material didático, é legal você usar um bom editor de texto. Eu entendo que essas coisas fazem uma super diferença. Eu gosto muito. Então eu entendo que customizar é algo a ser levado em conta e é uma habilidade suave que a gente deve aprender. Tá? Tem vários tutoriais no YouTube sobre como fazer isso. Já foi muito difícil. A ferramenta que eu uso, por exemplo, que é o Canva, vou tentar mostrar ela para vocês. Tá? Vou mostrar para vocês com o cartão de visitas pessoal que eu estou fazendo para mim. Olha aqui. Me permite arrastar, muito parecido com o que é o Mairo, com uma tendência. O usuário consegue mexer legal. Devolver aqui para não ficar uma coisa bagunçada. Consegue mexer, consegue fazer as lâminas, é tudo muito intuitivo. Se for para cima, testar, dá para fazer. Se não for, não tem problema. Também tem tutoriais e mais tutoriais em YouTube que te ensinam. Não é um problema.
E a disponibilização, que é a última etapa antes de parar na mão do usuário, antes da divulgação, eu acho que é legal você disponibilizar numa plataforma de vídeo por demanda. Eu poderia dizer aqui que, vou até acrescentar mais uma, porque nesse semestre, isso aqui é um material que eu uso já há alguns semestres, nesse semestre eu incorporei uma novidade no meu trabalho. Além de eu disponibilizar as aulas para os alunos em vídeo, usando o editor de vídeo, eu separo o que a gente chama do nosso áudio, eu pego só o áudio do vídeo, tiro e disponibilizo no podcast. Então, mas eu vou além de fazer aula no podcast? Não precisa. Na medida que você gravou, você pega o arquivo, leva para aquele editor de vídeo, Lightworks, o Videopad, você consegue tirar só o áudio e colocar num podcast. Em ferramentas como o SoundCloud, como várias outras. Tá? Então, eu diria que, basicamente, aqui a disponibilização do que é o nosso conteúdo está centrada em duas grandes formas. Tá? Bem simplificadamente. A primeira forma de trabalho... Vocês estão ouvindo meu vizinho? Pois é. A primeira forma de trabalho, a gente chama de YouTube, mas pode ser o Vimeo, pode ser várias outras. É o vídeo por demanda. É o vídeo on demand. É esse instrumento que a gente está utilizando. Entenderam, pessoal? Que a gente está chamando de YouTube. E a segunda é podcast. Eu, Daniel, pessoalmente utilizo duas ferramentinhas, tá? São as minhas escolhas pessoais, tá, pessoal? Para poder fazer esse trabalho. A primeira escolha pessoal que eu faço é a do vídeo. Sempre priorizando o material o mais polissensorial possível. Então, para vídeo eu uso o YouTube. E já está integrada a conta Google, inclusive. Mais uma facilidade. Essa conta Google, nosso Unifap, pode ser uma conta YouTube. É a mesma coisa. E para podcasts, eu uso o SoundCloud, que é gratuito, é fácil, não exige uma série de coisinhas que às vezes podcasts exigem. Tá? Tudo muito simples e muito fácil de fazer. E por último, galera, divulgação. Tá? Para divulgação, você pode criar um WhatsApp com os alunos, mas eu simplificaria isso que a gente está falando aqui da seguinte maneira. Você pode criar, através de aplicativos de troca de mensagem, grupos com os nossos alunos, tá? Em que a gente vai trabalhar e a gente vai dialogar com eles. Esse diálogo, como eu estou mostrando para vocês aqui, ele pode acontecer por dois canais, tá? Um primeiro canal muito tradicional, aplicativo de mensagens. O primeiro canal, que é hegemônico, né? Todo mundo super se amarra, é o WhatsApp. Tudo bem? Mas vocês poderiam dizer que preferem o Telegram. Qual é melhor? Não tem melhor. Tá? Não tem melhor. Os dois são úteis, os dois são importantes, cada um tem suas características. Mais uma vez, se você der uma visitada no Google, você consegue aprender os dois. Dá para usar os dois, porque é só muitas vezes copiar e colar, as interações não são de caráter pessoal, então não desejavelmente não devem ser, né? Então não tem um conteúdo hipersensível. Eu acho que uma primeira forma importante de divulgação, para a gente dar esse grau de impessoalidade, pessoal, são os arquivos de mensagem. Mas eu poderia acrescentar com vocês uma outra forma que eu acho que é válida e que vai ao encontro da experiência do usuário e que eu entendo, eu, Daniel, entendo, tá? Que tem uma virtude muito grande, especialmente para a gente se relacionar com pessoas que são jovens, tá, gente? Que tem uma outra forma de se comunicar, tem uma outra agilidade. O que eu acho que a gente pode fazer? A gente pode se utilizar de redes sociais. Por que não? Certo? A gente pode se utilizar de redes sociais e, se utilizando de redes sociais, a gente pode fazer com que essas trocas de informação aconteçam dentro de um princípio que eu sempre gosto de levar em conta.
Sempre gosto de levar em conta. Que eu acho que é uma das coisas mais importantes essa questão empática ligada ao ensino à distância. O quanto e também diz respeito à própria lógica de uso do YouTube, diz respeito à própria lógica de uso do WhatsApp, do Telegram, do uso desses utensílios de comunicação social móveis, especialmente os do celular. O que tem aqui que eu acho que é muito importante, gente? E que eu queria dizer de uma forma muito explícita. O quanto nós pudermos, no meu entendimento, transformar essa experiência da sala de aula em uma experiência que seja leve, agradável, intuitiva, acessível, que o aluno não tenha que instalar nada que ele não sabe usar, que o celular dele não tem espaço, melhor. Praticamente todo mundo usa ou WhatsApp, ou Telegram, ou Facebook, ou Twitter, ou Instagram, ou YouTube, Vimeo, todo mundo utiliza essas coisas. Muito difícil quem utiliza do ensino à distância não utilizar essas ferramentas no celular hoje em dia. Eu sempre costumo até fazer uma brincadeira que, em geral, as salas de aula presenciais, elas costumam ter mais dispositivos com inteligência artificial, como celulares e computadores, e tablets, do que necessariamente pessoas. Então, esses dispositivos já fazem parte do dia a dia. Esse é o ponto. Se já fazem parte do dia a dia, por que eu não posso entrar nessa interface e me apresentar num ambiente que o aluno já tem intimidade, já tem conforto, já tem usabilidade, ele já conhece, ele já testou, ele sabe como funciona, vai no automático, vai no clique. Então, ele está vendo música, ele está vendo game, ele está vendo moda, está vendo cultura, está vendo noticiário e vai ver minha aula. Tudo dentro de uma inteligibilidade já estabelecida, em que eu não tenho que criar algo exclusivo para mim. Como se a gente se infiltrasse nesse espaço de entretenimento, de cultura, de lazer, para levar conteúdo, para levar uma coisinha mais qualificada, entenderam? Eu sei que muita gente tem uma opinião crítica e cética com relação ao uso de redes sociais. E vai pensar assim, pô, Daniel, mas eu vou usar a minha rede social pessoal? Não, não precisa. Cria um perfil profissional só para aquilo. Não tem problema. E sempre, lembra que a gente falou lá atrás? Explica para os alunos as regras do jogo antes do jogo começar. Ó, pessoal, não gosto de mensagem de tal hora, não atendo tal tipo de pergunta, não gosto de chat de interação privada, gosto que tudo seja conversado no grupo. Tudo isso faz parte. Então, eu entendo que isso é uma estratégia razoável. É possível que o professor seja, ou a professora sejam mais conservadores e optem apenas por usar o cigarro. É para isso que ele existe. É um espaço institucional. Prático, rápido, todo mundo conhece. O que você coloca lá chega no e-mail que o aluno cadastrou. Isso é bem legal. Tá? Eu acho que é um instrumento que vale a pena a gente pensar. Eu acho que tem virtudes bem grandes aí. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, na verdade, pessoal, utilizando já uma dessas ferramentas, é uma lógica de construção do que essa experiência. O que a gente está chamando de AVA e dos dispositivos que compõem ou inbound ou outsource, ou dentro do Cigaal, coisas que a gente usa, como essas várias coisinhas aqui, tá? Tudo isso que a gente está utilizando, gente, são aplicações para tentar simular a melhor experiência possível, que é baseado no que a nossa intuição, no que a nossa evolução como seres humanos conhece. Claro que nada substitui a prática. Nada substitui a prática. Agora, o que tem de legal aqui, eu acho que é atrativo, é que isso aqui é um Lego que a gente pode montar, em que eu posso dizer que quero isso, que eu não quero aquilo, que eu vou usar esse aqui, eu não vou usar, esse aqui eu vou usar. Tem uma certa maleabilidade, entenderam? Então, se eu tivesse que, para terminar aqui esse conteúdo, que o vídeo já esticou pra caramba, é um assunto que eu gosto muito dos dispositivos, dos meios, das interfaces, o leque de opções é amplo. Escolham o que é coerente com vocês, escolham o que é coerente com o que a prática docente, didático-pedagógica de vocês articula, e, empaticamente com vocês, empaticamente com o conteúdo, empaticamente com os alunos, se houver essa interseccionalidade de elementos positivos, tragam, montem, é como um Lego. É uma realidade muito customizável. Usem e abusem desse princípio da customização. Isso pode não substituir o presencial, que eu acho que é insubstituível,
Mas isso pode potencializar em muitas experiências de vocês como docente e fazer com que a docência online não seja isso que é um bruto de um pesadelo. Às vezes é muito difícil, porque é algo que vai muito contra toda a história da evolução humana, da nossa espécie. A gente está acostumado a se abraçar, a se tocar, a se falar, cheirar, perceber, intuir, dramatizar. E nada disso aqui é humano. Tudo isso aqui é sintético. Tudo isso aqui é máquina. Então, para meio que encerrar o curso e agradecer a vocês por terem chegado até aqui, com toda a paciência e generosidade que vocês têm, eu diria que essa experiência é uma experiência muito difícil, muito árdua. Ela não é uma experiência que faz parte do que a nossa vida sempre foi. Mas é uma novidade que possivelmente chegou para ocupar certos espaços e que a gente vai ter que conviver. Então, já que a gente vai ter que conviver com online e várias rupturas vão acontecer, outras continuidades também, vamos tentar tornar essa experiência a mais confortável, empática, agradável, acessível, humana o possível. O mundo está passando por um momento muito difícil, mudança climática, questão financeira das pessoas, saúde, muita gente perdeu, muita gente, eu perdi, vocês devem ter perdido na pandemia. Então, a gente vive um mundo hoje com muitas crises, crise política, muita briga. Então, o que a gente puder transformar de experiência, que seja uma experiência mais confortável e agradável, especialmente lidando com essa coisa maravilhosa, delicada, essa obra de Deus que é o conhecimento, vamos tentar incorporar práticas que sejam não molezinha, que nem eu gosto disso, mas que sejam construtivas, positivas, agradáveis, que não levem as pessoas a falar, puxa vida, eu vou ter que estudar. Eu conheci uma pessoa uma vez, muito simples, muito querida por mim, muito próxima até hoje, muito simples, né? Que quando eu era adolescente e eu estava estudando, odiava algumas aulas, algumas disciplinas, né? Algumas matérias, como a gente fala. E aí eu virei e falei, puxa, vou ter que estudar isso, que saco. Aí ela baixou assim, é um senhor, né? Baixou o óculos assim e olhou para mim e falou assim, não fala assim, porque muita gente queria ter tido a oportunidade de estudar e não teve ou não conseguiu. Então eu interpreto mais ou menos nesse sentido. Estudar é uma coisa muito legal, aprender é uma coisa muito boa. Vamos tentar transformar essa experiência em algo menos restritivo, com menos barreiras e viver a vida, gente. O mundo tá como tá, a gente tem que jogar o jogo com as cartas que vêm na mão, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Então eu queria agradecer de montão a vocês pela presença, dizer que foi um prazer muito grande oferecer esse curso. Mais uma vez eu quero agradecer a Projeto pela oportunidade. Sempre gosto de trabalhar. Acho que o trabalho da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, especialmente conduzido pelo corpo técnico da nossa universidade, é um trabalho de muita qualidade, é um trabalho muito bom, que eu respeito muito, gosto muito. Então, ao Pró-Reitor Izan, à diretora Jéssica, a Elian, várias pessoas que eu poderia nomear aqui, que eu não vou nomear porque eu vou esquecer outras, e vai ser injusto. Da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, muito obrigado pela experiência, pela oportunidade de estar aqui conversando. E não há nada no mundo profissional mais legal do que estudar. A economia do conhecimento é uma coisa maravilhosa e fazer parte disso aqui na Unifap, para mim, é um prazer muito grande. Então, basicamente é isso, pessoal. Uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima noite para vocês. Tudo de bom. Espero que vocês fiquem bem e que a gente consiga trabalhar esse online da melhor forma possível. Valeu, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.